Seleção das 8. Direito e Justiça, com Rodrigo Tesser. Olha, eu tinha uma pauta intensa aqui para falar com o Dr. Rodrigo a respeito de outros assuntos, mas eu fui provocado por muitas pessoas aqui a respeito dessa questão da jangadinha. Pessoal, Cantini, mas o município pode desapropriar por interesse público? O município pode desapropriar para fazer um assentamento numa vila rural? O município pode desapropriar e pagar aproximadamente 4 milhões para 11 famílias, destinando aproximadamente aí 380 mil reais para cada família? O município pode fazer isso quando nós temos uma fila de moradores precisando de casa para morar na cidade? Qual é a lei da isonomia? Qual é a intenção disso tudo? Claro que é social, mas quantas casas populares daria para construir com esse valor em parceria? Se você fizer a parceria com a Minha Casa Minha Vida, você entra com o terreno, a Caixa Econômica com o dinheiro, são centenas de casas, centenas. Se você fosse pagar em média 50 mil por cada casa, dá 80 moradias. Bom, eu quero um parecer técnico hoje do mundo corporativo do Dr. Rodrigo. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Valdomiro Cantini. Bom dia, nossos ouvintes. Tudo ótimo. De fato, um assunto complexo. Que repercussão que deu, porque as pessoas começaram a perceber, mas para um pouquinho, né? Como que nós vamos fazer? O município vai pagar? Quem botou essas famílias lá? Não são responsáveis? Sim, parece-me que estão na área há muitos anos. 23 anos. 23 anos, e essa discussão judicial também se prolonga há muitos anos, e eu me lembro de um caso bastante famoso, que é o caso do Jardim Gramado, né, que também perdurou muitos anos, e chegou o seu momento, então, em que o Poder Judiciário deu a palavra final, entendeu que essas famílias não podem permanecer naquele lugar, que existe um proprietário e que esse imóvel deve ser devolvido ao seu proprietário, e parece-me também que estão prestes a fazer a desocupação dessa área, inclusive com força policial. Mas já foi feito boa parte dela, já está no Sangafunda há muito tempo, né? Mas ainda restam algumas famílias claro, lá, né? Ainda há remanescentes. Então, você veja, judicialmente, esse terreno já foi liberado para o proprietário. O município, o prefeito, tem, dentre as suas atribuições e atendidos alguns requisitos, a possibilidade de desapropriar áreas municipais para algumas finalidades específicas, utilidade pública, necessidade pública e interesse social, que me parece, numa primeira análise, que é o caso. Ou seja, ele desapropria uma área, ele estabelece um valor prévio de indenização dessa área e, se não houver acordo com o proprietário, ele deposita. Deposita e vai discutir a questão do valor, a avaliação judicial e tudo mais. Mas, desde logo, o município, por assim dizer, se emite na posse, ele entra na posse do imóvel. Nesse caso específico da Jangada da Tabardinha, parece-me que são 11 famílias que estão lá ainda. Saíram todas. Saíram todas. E no caso, o município teria que declarar um interesse social disso daí, motivar o ato, qual é o interesse social, e teria que demonstrar que isso é uma atitude razoável, porque, suponho, existam pessoas na fila por moradias em Cascavel ainda, devem existir. Então, há de se avaliar a razoabilidade desse ato, dos valores que você acabou de mencionar aqui, que são valores expressivos, e que com valores muito menores poderiam ser construídas um número suficiente de casas ou até mais. Então, se o prefeito, eu não sei se tomou esse ato mesmo ou se apenas está declarando que irá fazê-lo, é possível juridicamente, mas há de se ter boas explicações a motivação desse ato beneficiando 11 famílias em detrimento de um número muito maior que eu suponho existam nas filas de espera. Vamos ouvir a matéria novamente, para que a gente possa clarear e ouvir o próprio prefeito falando sobre essa questão. Porque causou muitas dúvidas, eu estou com a tela cheia aqui de especulações sobre esse fato, né? Qual é a intenção? Por quê? Tem que se fazer um assentamento, é do município, tem que ser naquela área, não se pode comprar uma área mais barata, então, tem que ser naquela propriedade. Vamos ouvir novamente a matéria, doutor, por gentileza. A Prefeitura de Cascavel ainda busca uma solução para o problema das 11 famílias que sofreram uma reintegração de posse na comunidade de Jangadinha, interior do município.
Há algumas semanas, o prefeito Leonardo Paranhos se reuniu com a Casa Civil do governo estadual para encontrar uma forma de evitar o despejo dos moradores pré-assentados em uma fazenda, mas não conseguiu fechar um acordo a tempo e ontem elas foram retiradas da área. Paranhos disse que a luta continua e que já há um bom entendimento das partes envolvidas para restabelecer a moradia das famílias, inclusive do proprietário da área. Por que a prefeitura entra nessa discussão? Primeiro, que não se trata de uma invasão, se trata de um assentamento. Então, se tivesse sido uma invasão, eu não estaria negociando, porque a invasão é um ato voluntário de alguém que invade e que, evidentemente, tem que responder pelas consequências. Então, a gente teve a sensibilidade, inclusive, do proprietário da área, David, porque ele está, nesse momento, com a carta na manga. E ele foi até a prefeitura, conversou comigo e falou, eu também estou preocupado, lá tem criança, tem família, eles estão lá há 23 anos e eu topo aí a gente fazer uma conversa. O que nós falamos, então, efetivamente? Primeiro, as famílias teriam que abrir mão dos 144 alqueires e ficar com uma fatia menor. É possível? É possível. Perguntei para ele, você tem como fazer isso? Deixar que as famílias ocupem um espaço lá e a gente faça uma desapropriação, torne lá uma vila rural? Não, existe a possibilidade. Outra pergunta, aquele que está plantado hoje, é possível você autorizar ele a escolher? Porque eles têm, inclusive, um compromisso de vender isso, uma parte disso, para o município, na alimentação das nossas escolas. Não, perfeito. Outra pergunta, as casas que estão construídas e que não vão estar nessa fatia de 50 alqueires, mais ou menos, é possível não desmanchar nessa reintegração? Não é possível, a gente não vai desmanchar. Para que eles possam ir lá, usar a telha, usar o vaso, a pia, o que está lá dentro, né? Então tudo isso foi com muito bom senso e graças a Deus nós evitamos um conflito. As 11 famílias moravam em uma área de 140 alqueires e aceitaram reduzir o assentamento para 60 alqueires. Segundo Paranhos, as famílias poderão voltar a morar na área de Jangadinha depois da publicação do decreto de desapropriação. Qual que é o trâmite agora? Nós teremos que fazer um decreto de desapropriação de uma parte daquela terra, tornando uma vila rural, o nosso advogado está vendo isso, mas nós não temos condições de pagar isso esse ano, não está no orçamento. Então a gente terá que colocar no orçamento de 2020, vamos mandar um projeto para a Câmara, né, criando essa vila rural, e todos nós temos que ter responsabilidade, a responsabilidade das famílias em não exceder essa quantidade de terra, terão que se adaptar nesse espaço. O proprietário da área disse o seguinte, que independente do período não vai desmanchar aquelas casas com maquinários, eles vão lá tirar o que é possível e nós ficamos no compromisso de mandar para o ano de 2020 um pagamento que pode ser feito fracionadamente de janeiro até dezembro de 2020. Eles teriam que voltar, assim que eu fizer o decreto, eles teriam que voltar. E é fio de bigode, é palavra, que eu só vou cumprir, evidentemente, se houver o cumprimento do dono da terra, que me deu a palavra, e também das famílias que assumiram o compromisso. Lá nós temos animais, né, nós temos horta, nós temos produtos plantados que não podem ser abandonados. Terá que ser feito algo rapidamente, dentro de 30 dias no máximo terá que ter feito o decreto e a permissão do dono da terra para que eles voltem nessa quantidade de terra, que nós faremos uma avaliação com um perito da prefeitura e um perito comercial, para que a gente pague justo aquilo que vale a terra. Paranhos afirmou ainda que o Estado também é solidário. O governo do Estado é solidário tanto quanto eu. Nós não temos nada a ver com isso, nada a ver. E ao mesmo tempo temos tudo a ver, principalmente a prefeitura. Por quê? Aonde que leva essas pessoas? Você lembra do episódio do Gramado. A prefeitura acaba absorvendo esses impactos sociais que tem. E eu não estou reclamando, eu estou buscando uma alternativa e, evidentemente, vamos resolver. No acordo, 50% do valor da área seria de responsabilidade do governo estadual, 30% do município e 20% das famílias, que financiariam esse percentual. David Souza, repórter Nacional News. Bom, doutor, agora você ouviu, né? 60 alqueires. Eu duvido que tenha nessa área menos de R$200 mil o alqueire. É o valor comercial da região, né? Então, é maior. O valor comercial da região aqui é R$300 o alqueire. Você veja. Se fosse para comprar 60 alqueires, a 200 estaria R$12 milhões. Há de se ter uma avaliação prévia. Agora, se houver um acordo proprietário, aceitar o valor proposto, aceitar essas condições que o prefeito acabou de mencionar, aí sim, não tem nenhum problema, porque trataria-se, por assim dizer, de um acordo, de uma
espécie homologar de para a compra e venda. justiça, sair escritura. Na verdade, não precisa nem ser homologado na justiça, porque com o decreto de desapropriação, esse ato, ele já tem validade. Depois, a questão do pagamento, pode ser feito um acordo entre as partes. Parece-me, e o prefeito acabou de mencionar, que entra na discussão o Estado do Paraná também e as próprias famílias. Agora, tem um receio de que, ao se tornar público, como já é essa discussão toda, o tamanho dessa área, são 60 alqueires a princípio? Não, são 140, me parece. O total. E que 60 ficaria para a Vila Rural. Isso. Nós temos que tomar algum cuidado para que aquilo, e já aconteceu no município outras vezes, para que aquilo não venha a ser ocupado por outras famílias que não estavam lá. Voltam as 11 famílias, mas é possível que adentrem outras. Então, num acordo, Valdomiro Cantini, é possível que o município e o Estado negociem com o proprietário, desapropriem, façam o pagamento da forma que chegarem nesse acordo e daí resolvam o problema de 11 famílias. Se isso é razoável perante outras famílias, outras necessidades do município, aí é uma questão política que a comunidade deverá avaliar. A Câmara de Vereadores, né? A Câmara de Vereadores, porque a sociedade, o movimento pela moradia, uma série de coisas. Né? Sim, sim. E esse valor, de fato, como o prefeito mencionou, que ainda não está no orçamento, há de ser incluído e, portanto, passará por alguma discussão na Câmara de Vereadores e a sociedade tem que se manifestar sobre isso também. O prefeito fala em 30 dias. Prefeito, 30 dias o senhor não faz nem o decreto de desapropriação por interesse público. A gente ficar vendendo a ilusão que vai resolver um problema desse de 23 anos em 30 dias. Tem que arrumar essas famílias onde estão, dar estabilidade para essas famílias e achar uma saída, desde que não prejudique os outros. Os interesses em comum de toda a sociedade de Cascavel. Se é um assentamento, gente, a justiça não teria determinado a reintegração de posse. Então não é um assentamento, é uma invasão. Há uma ocupação que seja, como que a justiça vai mandar entregar para o dono a área se foi um assentamento? Onde é que está a documentação? O INCRA comprou essa fazenda, pagou, a União pagou, deu o título para eles? Não, era uma invasão. Jogaram as famílias lá. Não, é do Bando Estado, então fica aqui, né? Deixa, é do governo mesmo, fica aqui. Só que alguém foi lá e acabou liquidando. E tem dono. O dono quer ajudar? Parabéns. Temos que arrumar uma saída? Temos. Agora, não às custas de valores que não correspondem com a realidade. Porque nós temos que acompanhar e seguir a lei, principalmente da isonomia do caso público. Não é isso, doutor? Sim, são valores expressivos, se é que serão apenas esses valores. E, claro, a gente sempre, enquanto cidadão, e ciente das necessidades da cidade, da população, a gente sempre fica pensando se esse valor também não poderia ser aplicado em outras necessidades. 11 famílias é um caso que há de ser resolvido, há de ter serviçabilidade, mas são 11 famílias. São 11 famílias. Existem necessidades maiores no município de Cascavel, mas essa é uma questão de opção política. O prefeito há de tomar a decisão que lhe aprouver e vai ser passado pelo escrutínio popular de decidir se isso foi bom ou não. Tá certo. Muito obrigado, doutor. Agradeço mais uma vez, Valdomiro Cantini, um ótimo dia a todos nós. Prefeito Paranhos tem mais uma grande batalha pela frente, né? Uma grande batalha. Quantas moradias estamos necessitando aqui em Cascavel? Quantas pessoas estão na fila esperando a minha casa, a minha vida? Quantas pessoas? São fatos. E tem 11 famílias que foram, né, ontem despejadas das suas moradias, que há 23 anos, isso é uma vida. Quem alimentou esse sonho? 23 anos, gente, numa propriedade. Agora, de repente, você tem tua área, tem teu plantio, uma fazenda, né? Tem tua vaquinha de leite, de repente, tem que sair. Bom, quem arrumou esse problema? Foi o governo federal? Foi o INCRA? Foi o Paranhos? Não foi? Quem foi? Agora tem que resolver. Mas tem trâmites legais para resolver tudo isso. Bom dia! Horário de Brasília, 8h22.